Olá, pessoal! Eu sou a Gabi aqui da Inova E. Estamos iniciando mais um podcast aqui. E, gente, hoje nós trouxemos um assunto bem bacana, principalmente para você que quer ser um empreendedor ou você que já está no ramo. E lembrando que nós da Inova E temos o objetivo de sempre trazer conteúdo de valor para agregar na sua vida, tá bom? Nós somos uma empresa que possui uma linha completa de produtos para saúde e bem-estar. Se você quer conferir, depois nós vamos deixar aí o link na descrição do vídeo, tá bom? Tenho certeza que você vai se apaixonar pelos nossos produtos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Tatiane, que é completa, gente. Pensa uma pessoa que você entra no perfil dela e você fala, meu Deus, é líder, mentora de negócios, não é mesmo, Tati? Se apresenta um pouquinho mais pra gente. Oi, Gabi, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de um tema que eu amo, que é liderança. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane Neves, eu sou mentora de negócios, como a Gabi falou. Também sou professora do Senai. Tenho atuação no ramo da indústria já há 15 anos, né? Trabalhando na construção da indústria. Também já formei mais de 2.000 alunos aí. Já impactei pessoas através de cursos e palestras. Mais de 500 pessoas já impactadas. Sou fundadora do Mulheres com Propósito, que é um evento beneficente, né? Pensando aí também de levar o empreendedorismo, assim como você está fazendo aqui, através desse podcast, mas também levando aí um lado social aí também. Por que isso? Porque a minha primeira formação é serviço social, então eu tenho isso dentro do meu coração e depois que eu fui fazer administração. Também sou especializada em coaching mentor e daí eu levo tudo isso aí para minha vida. Que bacana! E Tati, onde surgiu essa vontade de falar sobre empreendedorismo, sobre liderança? A questão de falar sobre empreendedorismo em si já era um assunto muito recorrente na minha casa, né? O empreendedorismo, ele faz parte do meu mundo. Eu trabalhava numa empresa familiar, então esse era o assunto comum, né? Não era um assunto que eu buscava fora de casa. E aí, com o tempo, né? Como eu falei, eu trabalhei 15 anos aí dentro da indústria e nesse trabalho eu era gerente. Então, durante todo esse tempo, a veia do empreendedorismo estava ali, né? Antes disso também já tive salão de beleza, inclusive. Já tive clínica de estética, já tive clínica de pilates. Eu já tive N coisas também ligadas aí ao bem-estar. Então, o empreendedorismo, ele surgiu nisso. Foi natural, não foi algo que eu falei, agora eu vou começar a falar de empreendedorismo. Sempre fez parte da sua vida. Sempre fez parte da minha vida. Que bacana! E hoje você se sente realizada falando sobre isso. Sim, e não é só sobre falar de empreendedorismo, né? Mas é entender o quanto que… quando a gente fala de algo que a gente gosta muito, igual você aqui, você tá falando sobre uma linha de produtos que não é só sobre vender produtos. É sobre o benefício e o impacto que elas trazem na vida das pessoas. Isso quando você entende isso, eu acredito que aí fica mais confortável e fica… vem essa realização que você está falando. Você se sente realizada em falar isso? Não, eu me sinto realizada no impacto que isso causa na vida das pessoas quando eu falo sobre isso. Até porque é fácil falar daquilo que você gosta, não é mesmo? Sim, é aquilo que eu vivo, né? Eu faço isso todos os dias, né? De segunda a segunda, não tem descanso. Incrível. E Tati, eu já tive experiências com boas lideranças e também com péssimas lideranças. Isso em várias áreas da vida, né? Eu tenho a minha religião, eu sou cristã, então eu congrego numa igreja, eu estou ali abaixo de uma liderança, assim como aqui na empresa, eu também estou abaixo de outra liderança. E tanto na parte espiritual, quanto na parte aqui, né, profissional, eu tive essas duas experiências. E a minha primeira pergunta para você é, todo mundo nasceu para liderar? Gabi, nem todo mundo nasceu para liderar, mas todo mundo pode liderar. Porque a liderança é igual vendas. As pessoas falam, vender é um dom. Mas vender é uma habilidade. A liderança também é uma habilidade. É algo que você consegue desenvolver ao longo do tempo, se você quiser. Vou te dar um exemplo meu. Quando eu comecei a trabalhar na parte de empresas, eu já vinha do serviço social e ali também o assistente social, ele tem um papel de liderança. Mas a gente também deve satisfação a outras pessoas. Ali eu comecei a entender o que era, né, liderar equipes. E não é fácil, não é uma tarefa fácil. Mas também os nossos comportamentos, a forma que a gente
faz com que isso se torne você um bom ou um mau líder, né? Então, todo mundo nasceu para liderar? Não, mas todo mundo tem a capacidade de se desenvolver para ser um bom líder. Não é porque hoje você é um mau líder que você tem que ser para sempre, né? Você pode desenvolver essa capacidade. E quais são as principais características que uma pessoa precisa ter para ser um líder? Gostar de pessoas. Eu acho que essa é a capacidade primordial. É uma habilidade, às vezes a gente acha que é uma coisa boba, mas lidar com pessoas, o relacionamento interpessoal, hoje, atualmente, é o que faz verdadeiramente você ser um líder. Porque não tem como eu liderar se eu não me relaciono com as pessoas. Sim, E eu tenho certeza que dessas experiências que você falou, eram pessoas que elas queriam impor a ideia delas sem pensar o que era o outro. Então, eu acho que essas relações interpessoais é algo que você precisa ter. Se você quer liderar verdadeiramente, você tem que buscar entender de pessoas, você tem que estudar, você tem que se capacitar para aquilo. Não é só o conhecimento técnico. Hoje em dia, a gente fala muito sobre soft skills e hard skills, que é o conhecimento técnico e o conhecimento interpessoal, relacionamentos pessoais mesmo. Então, quando a gente tem um conhecimento técnico, que normalmente é quando a gente contrata uma liderança, a gente contrata pelo conhecimento técnico. Então, a Gabi sabe muito sobre o Gummy Hair. Então, eu vou contratar ela. Só que, às vezes, a Gabi, ela não sabe lidar com pessoas. E daí, não adianta nada ela falar muito bem do produto, entender todo o processo criativo dele, entender onde que tá o erro, saber identificar, só que não saber falar com as pessoas que estão fazendo aquilo. Então, apesar da capacidade técnica ser muito importante, se você não sabe se relacionar com pessoas, eu acho que essa é primordial. Então, quero ser líder. Então, você sabe lidar com pessoas? Sei, se aperfeiçoa mais. Não sei, então corre atrás. Porque senão você não vai conseguir ficar naquela posição de liderança. Entendi. Eu sempre falo que a comunicação é a chave para todas as áreas da vida, né? Se a gente for pensar bem, não só pro profissional, mas no seu pessoal mesmo. Se você é uma pessoa que não sabe lidar com outras, né? Você dificilmente vai ter sucesso, né? Em todas as áreas da sua vida. E, Tati, a gente sabe que existe diferença entre chefe e líder, né? Sim. O chefe, normalmente, ele quer dar ordem, ele quer que seja feita da maneira dele. Agora, o líder não. Ele se coloca à frente, ele ensina um modo que ele deseja, né, que aquilo aconteça. Ele realmente dá a cara a tapa pela sua equipe, pela sua empresa. Hoje, você tendo essa visão ampla, quais que são os maiores desafios de comunicação que há entre a liderança e os liderados? Pensando em liderança mesmo, igual você usou a palavra comunicação. Realmente é a comunicação, é a forma que você fala para o outro o que ele deve fazer. Muitas vezes a gente vai dar uma instrução para alguém, igual eu falo assim, Gabi, olha, eu preciso que você agende o horário do podcast. E aí você fala assim, tá, vou agendar. Aí você vai lá e agenda para quarta-feira, 3:30 da tarde, no dia 30. Aí a pessoa fala assim, não, mas não era esse horário. Mas ele não te comunicou tudo o que ele precisava. Ele partiu do pressuposto, né? Ele ou ela, né? O líder ali partiu do pressuposto que você já sabia o que ele estava falando. Então, eu acho que a maior dificuldade entre líder e liderado é essa. O líder, ele partir do pressuposto que o liderado ele já tem que saber o próximo passo. E não comunicar as coisas todas. E também a preguiça de comunicar várias vezes. Eu acho que o líder, muitas vezes, ele se cansa, porque repetir é cansativo. Mas se você tem esse cargo, você tem que entender que você tem que comunicar aquilo que você quer quantas vezes for necessário para que aquilo saia da maneira que precisa sair. E muitas vezes o líder, ele não tem essa paciência. Ele quer falar uma vez e ele quer que as pessoas já saiam fazendo, né? E não é assim que acontece. A vida real não é assim. É lindo, isso é maravilhoso. Deveria ser assim? Deveria, seria perfeito. Mas na vida real não é assim, porque as pessoas, elas têm vivências diferentes, elas vêm de lugares diferentes, elas se comunicam de maneiras diferentes. Às vezes, a forma que eu falo com uma pessoa é legal, mas a forma que eu falo com outra, ela pode se sentir ofendida. Então, igual você falou, a chave também é a comunicação. Então, você lidar com pessoas é entender que você precisa
comunicar quantas vezes for necessário, porque a sua mensagem precisa ser entendida. E também você tem que ter a paciência de entender que aquela pessoa não é você. E o liderado da mesma forma. O liderado, ele tem muito medo ainda de falar com o líder. Porque ainda vem do pensamento de chefe. Do pensamento, ele me mandou, eu tenho que executar. E aqui eu não tô falando, né, pra ninguém falar assim, gente, olha… Você não sabe o que você tá dizendo e nada dessas coisas, né? Mas é você comunicar também aquilo que você deseja pro seu líder, né? Falar, olha, eu não entendi. Olha, isso não ficou tão claro. Olha, você que me pediu dessa maneira. Não é sendo grosseiro, né? A gente fala do passivo-agressivo dentro da comunicação, né? Aquela comunicação irônica. Então, não é isso, mas é você realmente… parar, pensar, respirar e comunicar também aquilo que você deseja, né? Entendi. E Tati, como que você aborda essa sua mentoria para líderes? Como que ela funciona? Explica um pouquinho pra gente. A mentoria, ela é pautada nos objetivos. Então, vamos pensar. A Gabi chega pra mim e fala… olha, eu quero liderar melhor, eu não tô conseguindo o respeito da minha equipe. E eu faço um diagnóstico. E normalmente o erro está na questão da autorresponsabilidade. Então, normalmente a Gabi que veio me procurar, que fala que a equipe não faz o que ela tá mandando, né? Ela tá tendo uma postura autoritária, ela tá tendo um comportamento que não é condizente com aquilo que ela deseja que a equipe dela faça. E normalmente a equipe, ela tá numa situação de recuo e de medo. Então, o que eu trabalho, né? Eu trabalho a questão da comunicação dentro da mentoria. Então, como que o líder deve se comunicar com uma equipe. E a questão do comportamento, porque a comunicação e o comportamento, eles andam juntos. Então, não tem como eu me comunicar melhor, mas o meu comportamento continuar sendo autoritário. Então, eu continuar com a cara feia, eu não dar bom dia para as pessoas que trabalham comigo. Eu continuar só cobrando, não falar nenhum elogio, né? Então, eu tô comunicando o que eu quero, mas eu também preciso olhar o entorno. Eu preciso também olhar, dar e receber feedbacks. Então, dentro da mentoria, eu começo a trabalhar tudo isso. E muitas vezes, a pessoa ela tem uma dificuldade imensa de entender que a responsabilidade da equipe dela é dela. Então, é trabalhar esse senso da autorresponsabilidade, a comunicação e o comportamento. Tem até um caso, Gabi, se você me permitir contar. Com certeza. Uma cliente minha, ela trouxe, né? Era realmente essa situação que você perguntou, né? E aí, eu comecei a trabalhar com ela. E eu falei assim, olha, você quer que a sua equipe, ela seja sua amiga. Né? Você quer que a sua equipe te chame para um café, para um almoço do domingo. E liderar não é assim. Liderar é você ter um pulso firme e entender que aquelas pessoas nem sempre vão entender o que você está pedindo para elas, o porquê que você está tomando aquela decisão ou aquela postura. E aí ela tinha até uma colaboradora que ela tinha medo da colaboradora. Então, ela não conseguia falar com a moça, porque ela se sentia acuada. Eu falava assim, você tem que tomar a rédea da sua empresa, né? O negócio é seu, você que construiu. Você não pode ter medo dela, né? E aí, eu fui trabalhando com ela até que ela conseguiu, depois de alguns encontros que a gente foi trabalhando, eu desenhava para ela, escrevia para ela, olha, responde esse texto, faz dessa forma, até que ela foi ganhando confiança, ela conseguiu fazer uma reunião onde ela falou para a colaboradora, né? Falou, olha, você me intimida. Porque muitas vezes o líder, ele não quer falar também as coisas que… não quer se colocar numa situação vulnerável. E quando você se coloca em vulnerabilidade, você demonstra que você é tão humano quanto o outro, né? Então, ela conversou. E assim, não é que hoje a colaboradora é 100%, mas a relação entre elas melhorou em torno de 80%. Então, assim, era uma boa colaboradora, tinha um bom rendimento na empresa, no setor de vendas. Só que ela não conseguia cumprir horários, ela mandava mensagens no grupo. Olha, eu vou chegar atrasada por um compromisso pessoal, como se ela estivesse realmente indo num chá com as amigas, assim, né? Então, eu falei, você plantou isso, você buscava um relacionamento de amizade. Agora você tem que desconstruir esse relacionamento, né? É importante ter esse equilíbrio, né? Porque eu vejo muito também que, às vezes, de tanto querer ser amigo, acaba perdendo a autoridade, Exatamente. né? Infelizmente, eu passei por isso. Dentro da juventude, né? Dentro da minha igreja. Eu fui líder por um bom tempo. E
nisso de querer sempre estar perto, de querer sempre ser amiga, acabei perdendo a autoridade. De maneira que quando você ia dar uma ordem, você talvez não tinha tanto mais aquele respeito, né? Exatamente. Então as pessoas acabavam até passando por cima daquilo que você tinha falado. E é muito importante entender isso, né? De querer ter esse relacionamento com os colaboradores, mas também entender que você tem autoridade sobre eles, não é mesmo? Sim, porque o que acontece, igual nisso que você estava falando, da amizade. Muitas vezes, o se mostrar vulnerável aqui não é você contar todas as coisas e problemas que estão acontecendo na sua casa. Né? O ambiente profissional, você tem que humanizar ele, tem que ter as relações interpessoais ali acontecendo, mas as pessoas precisam entender que no ambiente de trabalho não é um ambiente de amizade. Eu não saio da minha casa todos os dias de manhã e falo, nossa, quem será que eu vou fazer de amigo hoje no trabalho? Não é assim. Então, eu saio da minha casa para trabalhar, entendendo o que eu tenho que fazer no trabalho. Não é buscando uma amizade. Amizade você busca em outros lugares. Pode acontecer de ter uma amizade? Pode acontecer. Mas se você tem uma posição de liderança ali dentro, você tem que tomar cuidado com isso. Porque a partir do momento que você se mostra muito, a pessoa começa a questionar quem é você para falar aquilo. Quem é você para dar aquela ordem? Então, também é a questão da imagem, alinhada com o seu comportamento, alinhado com tudo. Eu estou desanimada, eu vou trabalhar de qualquer jeito. Então, também isso comunica alguma coisa, né? Então, são as comunicações aí de todos os lados. Então, isso que você está falando, né? Eu tinha ali um grupo e daí eu fui me aproximando demais e perdi. Por quê? Porque provavelmente, quando você não tinha amizade, você se comportava de uma forma. A partir do momento que você tem uma amizade com alguém, até o jeito de você vestir, o jeito de você deixar o cabelo, a maquiagem que você coloca muda. Porque você cria uma certa intimidade. Então, vai mudar também a forma que a outra pessoa tá te vendo. Ela fala assim, também nem preciso mais olhar muito o que a Gabi fala. Porque olha lá, Gabi, olha o que ela tá fazendo, né? Interessante isso. E eu vi algo relacionado a isso no seu perfil, né? Você falando sobre a importância da imagem pessoal, né? Até nós chamamos alguém bem legal também pra trazer esse assunto aqui. Mas eu vi que você também fala bastante disso no seu perfil, né? Sobre a importância de você ter uma imagem coerente com aquilo que você faz, não é mesmo? Exatamente. Porque o que acontece? A pessoa, ela quer uma posição de liderança. Vamos pensar aqui que eu ainda não estou falando com quem já é líder. A pessoa quer uma posição de liderança. Aí, ela já tá há 10 anos na empresa. Entrou a Gabi, que tá há 3, a Gabi já conquistou aquele cargo. E aí, a pessoa fala assim, nossa, por que a Gabi fez que ela já conquistou? E daí começa a criar uma teoria da conspiração. Mas muitas vezes a Gabi, ela chegava mais cedo. Ela sempre estava arrumada. Ela vinha maquiada trabalhar. Ela se preocupava com a forma que ia falar com as pessoas. Ela não era grosseira. Ela dava um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Né? Não só para as pessoas que trabalhavam ali com ela. Ela era solícita. Pode ser que ela não tinha ainda todas as habilidades técnicas que a outra colega de 10 anos tinha. Porém, o comportamento dela era alinhado à imagem dela e à comunicação dela. Então, são 3 pilares: imagem, comunicação e comportamento. Então, não tem como eu desassociar isso. Não adianta eu ser muito boa. Tem muita gente que é muito boa, mas a imagem dela não reflete isso. E não tem como eu saber se a pessoa é boa se a imagem dela não tá falando isso pra mim. Eu não conheço. Eu te vi hoje a primeira vez. Se você tivesse toda desarrumada, eu ia falar assim, nossa, onde eu me meti? Entendeu? Porque é a sua imagem que tá me contando, né, o grau do que você tá fazendo. E tem muita gente que ela tem um conhecimento muito grande, mas e consegue passar esse conhecimento, só que não é condizente. Na sua opinião, hoje, quais são as maiores habilidades que um líder precisa ter para ter sucesso no mundo dos negócios? Uma que eu falei, que é a questão das relações interpessoais, né? Uma boa comunicação, empatia. Eu acho que empatia, apesar de ser algo muito repetido atualmente, e a empatia, eu acredito que não é eu me colocar no lugar da Gabi, porque eu não sei a vida da Gabi. Empatia, eu acredito que é eu entender e compreender o seu lugar do meu lugar. Então, é eu entender, a partir da minha vivência, que você é diferente de mim, que você vai fazer coisas diferentes de mim. Então, eu acho que essa é uma habilidade que o líder ele precisa desenvolver muito. Então,
Empatia, trabalho em equipe. Então, tem muito líder que ele não sabe trabalhar em equipe. Tem muito líder que ele quer fazer as coisas tudo sozinho. E isso não é liderar. Liderar não é você ir lá e fazer porque o outro não fez. Liderar é você entender o porquê que o outro não fez. Entender a dificuldade do outro fazer aquilo. Será que foi seu comando que não foi claro? Será que ele não entendeu ou ele não sabe? Será que ele está passando por alguma dificuldade em casa e você não se atentou para isso e aquilo está fazendo com que a produtividade daquela pessoa caia? Então, o líder, ele precisa entender esse trabalho em equipe. Reuniões. Eu acho que o líder, ele precisa ser uma pessoa que ele se especialize em reuniões. Ele precisa entender que faz parte do cotidiano dele. Tem muito líder que não gosta de fazer reuniões. Só que a reunião faz parte da liderança. E não é a reunião que podia ser um WhatsApp nem um e-mail. É a reunião de verdade, de ouvir o colaborador, de passar uma instrução correta, né? Então, isso também é uma habilidade que o líder precisa desenvolver. Enfim, o líder precisa desenvolver muitas coisas. Mas eu acho que a comunicação, a empatia, buscar entender bastante do trabalho em equipe, entender a sua equipe, a habilidade de desenvolver reunião, porque a reunião não é algo simples de fazer. As pessoas acham que é algo, vamos sentar aqui, vamos fazer uma reunião. Não, a reunião ela precisa ter objetivo, precisa ter pauta. E o líder, ele precisa ter o foco no resultado também. E Tati, como eu tava te explicando, a gente praticamente iniciou do zero, né? Esse ano a gente reformulou toda a empresa, desde os produtos até a imagem dela, as redes sociais. E eu acredito que para você estar em um projeto que está iniciando, né? Quando você tá dentro de um lugar que já está alavancando, que já está em cima, é muito fácil, né? Você levar. Mas para você estar em algo que está iniciando, que às vezes você ainda não está vendo tanto retorno daquilo que você está fazendo, é mais difícil. E algo que a gente lidou muito foram com pessoas que às vezes estavam não ligavam mais para aquilo, né? Que estavam desanimadas. E esse desânimo acabava afetando outros colaboradores dentro da empresa, né? Como que você acha que o líder pode lidar com isso? Porque eu acredito que existe muito isso, né? De uma pessoa que está insatisfeita também querer levar essa insatisfação para as outras pessoas dentro do grupo. O que acontece é que muitas vezes é o líder que é essa pessoa insatisfeita também, né? Então, muitas vezes a gente tem que observar isso. Mas vamos pensar que, eu tô lá com uma equipe e eu vejo que a minha equipe não está produzindo da maneira adequada. Muitas vezes eu não sei quem é a pessoa que está insatisfeita. Na maioria das vezes, é difícil você identificar. Porque quando a gente está falando de pessoas insatisfeitas e o trabalho de liderança, se tem alguém que está contaminando um todo, você concorda comigo que o líder não está olhando aquela equipe? Sim. Né? Porque uma coisa é eu chegar desanimada num dia e assim, o meu ambiente de trabalho ficar desanimado. Outra coisa é todos os dias e eu ir semeando essa sementinha da frustração, de que aqui não vai dar certo, aqui tá muito ruim. E semeando aquilo. Então, o líder, ele tá ausente daquela equipe para que isso aconteça. Então, na minha opinião, qual que é o papel do líder nesse momento? É identificar quem é que está plantando essa semente, quem é essa pessoa que está levando a desmotivação, levando a frustração para aquela equipe, sentar e conversar e buscar entender o porquê que está acontecendo aquilo na vida daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas não gostam, mas muitas vezes aquela pessoa ela precisa ser desligada ou trocada de setor. Então, assim, se tem vários setores, o primeiro passo é trocar aquela pessoa de setor. Porque pode ser que aquele ambiente esteja tóxico para aquela pessoa. Ou, às vezes, a pessoa é tão tóxica que todo ambiente que ela for passar, vai acontecer aquilo. E o líder, ele também precisa ficar atento a isso. E muitas vezes fazer o desligamento daquela pessoa da empresa. Ela é meu melhor colaborador. Mas isso pode acontecer. Um outro caso que aconteceu comigo também. Um cliente meu, ele tinha um colaborador e ele era o maior faturamento da empresa. E aí, eles me falando, né? E eles estavam justamente buscando esse respeito, essa autoridade enquanto liderança. E aí, ele falou assim pra mim: eu quero demitir alguém para que eles vejam que aqui não é uma bagunça. Daí eu falei assim, mas tem outros caminhos, né? Daí ele falou, mas eu quero ir por esse. Eu falei, então vamos trabalhar. Daí eu falei, quem que você quer demitir? Daí eu quero demitir o fulano.
Falei, mas quem é o fulano? Daí ele falou assim, ele entrou esses dias, ainda tá meio fraco. Eu falei assim, mas isso não vai demonstrar nada, vai demonstrar que essa pessoa ainda não performou. Daí eu falei, por que você não demite o cicrano? Que é quem você tá falando pra mim que já tem vários problemas, né? Então essa pessoa que tinha um maior faturamento era uma pessoa bem tóxica pra equipe. Não respeitava as coisas que eles falavam, né? Não seguia hierarquia, fazia tudo do jeito dele. Eu falei, olha, essa pessoa que tá contaminando a sua equipe. Não, mas ele é o meu maior faturamento. Eu falei, para isso que você quer, não adianta você mandar nenhuma outra pessoa embora. Você teria que mandar esta pessoa embora, porque daí você ia demonstrar que, olha, apesar do maior faturamento, não pode fazer aquilo que você quer, né? Então você ia conseguir atingir o que você gostaria. E fui embora. E aí, 2 dias depois, eles me mandaram mensagem. Eu falei, você pensa, tal, né? Eles me mandaram mensagem e falaram assim, olha, Tati, mandei ele embora. Eu falei, e aí, como vocês estão, tal? Eles falaram assim, daí não era um lugar que precisava cumprir aviso nem nada. Sim, então a pessoa foi embora, né? Chegou de manhã, eles já conversaram, a pessoa já foi embora. Ele falou, ontem, né? Que foi o dia que ele já chegou e eu já mandei ele embora. Foi o maior faturamento que a minha empresa teve durante esse ano todo. Nossa. Então, assim, pra gente ver que muitas vezes o líder, ele fica apegado, o dono da empresa, enfim, né? Ele fica apegado no colaborador que rende muito. Mas muitas vezes aquele que rende muito está prejudicando o rendimento dos outros. Então isso que tem que ficar atento. Não é demitir a qualquer custo, tá, gente? Não é sair demitindo todo mundo porque tá difícil contratar mas também. Mas entender sobre a sua empresa, né? Exatamente, mas entender aquilo que tá acontecendo na sua empresa. Você quer ter essa ação, não adianta você mandar embora alguém que você consegue moldar. Você tem que mandar embora alguém que você não consegue mais controlar. Alguém que está controlando a sua empresa por você. Né? Então, o líder, ele tem que observar isso. E você falou de algo interessante, né? Que alguém que tinha acabado de entrar, ele já estava tendo uma imagem negativa. Você acha que é possível verificar em algum certo tempo se esse colaborador ele vai trazer rendimento para a empresa ou não? Tem. Na verdade, assim, o prazo de experiência de uma empresa serve para isso, né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa contrata e ela não fiscaliza aquela contratação que ela fez. Então, ela acha que as pessoas estão… novamente, né? O líder, o dono da empresa, enfim… Ele acredita que a pessoa vai performar conforme ele performa. E, na verdade, não é assim que acontece. As pessoas, elas vão performar… da necessidade delas, da realidade delas. Então, assim, não é que às vezes aquela pessoa ela não tá dando rendimento para a empresa. Muitas vezes aquela pessoa tá dando tudo de si para a empresa, mas aquele tudo dela não é o suficiente para a empresa. Então, novamente a gente entender a empatia. Então, eu entender o outro do lugar dele. Pode ser que a Gabi, ela venda muito para ela, né? Para ela, o que ela ganha é bastante. Só que eu não vejo assim. Eu acho que ela tem potencial, ela poderia fazer muito mais. Só que para ela já é suficiente. Então, ela também não vai conseguir me entregar mais. A não ser que ela mude o mindset dela, ela mude o comportamento, ela mude a comunicação dela em relação a ela. Né? Então, muitas vezes, não é a empresa que tem que… Não é a empresa que fala assim, eu vejo potencial. Muitas vezes a pessoa, ela não quer também desenvolver aquele potencial. E isso é possível ver nesses 3 meses aí de experiência. Desde que você observe realmente, né? Entendi. Quais são os principais pontos que a pessoa que está contratando pode notar nesse novo colaborador? Tudo depende do objetivo da empresa, né? Mas uma coisa que… eu acredito que seja primordial para todo mundo que quer crescer na carreira. Então, vamos pensar aqui falando para o colaborador. Então, o colaborador, ele precisa ter uma comunicação… Os 3 pilares, que é do líder, ele precisa estar em todos os lugares. Então, ele tem que ter uma imagem adequada, um comportamento e uma comunicação adequada. O que seria isso, né? Como que o líder, ele vai identificar isso? Se a pessoa é pontual… A pessoa, ela vai de encontro com os valores da empresa, né? A pessoa, ela
tá interessada em entender como que aquele negócio funciona? Ela tá interessada se ela pode contribuir mais? Ela tem proatividade? Ela quer fazer networking dentro do próprio trabalho? Ela quer crescer profissionalmente ali dentro? Tudo isso você consegue observar a partir dos comportamentos e da forma que a pessoa se comunica, da forma que a pessoa se veste. Então, é por isso que esses 3 pilares, né? Que é a comunicação, o comportamento e a imagem, eles são fundamentais. A gente consegue guiar várias coisas a partir deles, né? E o líder, ele consegue ver claramente se um profissional, ele quer mais ou não a partir desses 3 pilares. Então, por isso que é importantíssimo esse tempo de experiência, né? Observar bem. E Tati, você melhor do que ninguém sabe como que o nosso mercado hoje ele está concorrido, né? Só que eu vejo muita gente que trabalha a vida toda, né? Corre atrás do sucesso, só que acaba não conseguindo desfrutar daquilo que ele mesmo construiu. E eu já vi algumas situações até mesmo que nessa correria do sucesso, a pessoa acabar até sendo prejudicada, ou prejudicar a sua família, prejudicar a sua saúde e acabar até mesmo morrendo sem desfrutar nem um pouquinho daquilo que ela construiu a vida inteira. Como que você acha que é possível você correr, sim, atrás dos seus objetivos? Porque se você quer alcançar algo, você vai ter que, né, se dispor do seu tempo. Você vai ter que renunciar, às vezes, algo que você queria muito. Às vezes, um tempo de descanso para você estar ali atrás do seu objetivo, né? Mas como que eu posso fazer isso? Correr atrás daquilo que eu quero, porém sem deixar de descansar e desfrutar também daquilo que eu estou construindo. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque quando a gente fala em sucesso, esse sucesso está balizado onde? O sucesso para mim é diferente do sucesso para você. Então, muitas vezes a pessoa ela entende o sucesso dela a partir da vida de outras pessoas. Então, essa pessoa que ela busca e morre sem desfrutar, provavelmente ela não estava olhando para a vida dela, ela estava olhando para a vida de outra pessoa. Porque o sucesso ele acontece nos processos. Isso que você está vivendo aqui hoje é um sucesso. Sim, com certeza. Né? Então, se você for esperar ter… eu quero ter 10 mil seguidores, 10 mil pessoas inscritas no meu canal, que meus vídeos sejam vistos por mais de 100 mil pessoas, para daí sim eu vou ver que deu certo. Aí você vai ficar frustrado e infeliz. E aí a sua produção vai cair, a sua produtividade vai cair, você vai ficar insatisfeita com tudo que você entregar. Então, o sucesso, ele não tá relacionado ao quanto que você tem, mas está relacionado ao quanto que você é grato ao processo para você realizar aquilo. Nossa, então, o processo, ele é desde o momento que eu decido ter um objetivo. Então, assim, eu brinco que todos os dias que eu saio da minha casa, eu saio disposta a impactar uma pessoa. Independente da maneira que for. Seja uma transformação profissional, seja algum amigo que veio me perguntar alguma coisa e eu falei uma palavra e aquilo mudou o dia dele ou dela. Qualquer coisa. Então, eu saio da minha casa todos os dias de manhã e é isso que eu peço. Deus, que você me capacite para eu impactar pelo menos uma pessoa com qualquer coisa que eu falar. Não é um impacto grande. Não é uma mudança para a pessoa ficar milionária. Mas é algo que faça sentido na vida de alguém. Então, isso para mim é sucesso. Então, todos os dias eu vivo o meu sucesso. Porque se eu for ficar esperando para viver quando eu chegar lá, onde que é lá? Eu não sei, ninguém sabe, não tem como a gente medir. Porque o sucesso é ter uma casa na praia. Eu vou comprar, daí acabou, não tenho mais pra onde ir. Né? Então, eu acho que o sucesso, ele tá no processo. Eu acho que muitas vezes, por isso que as pessoas, elas buscam tanto e não tem esse descanso. Elas não conseguem viver as coisas boas, não vão num restaurante. Elas não conseguem entender que o descanso, ele também faz parte do sucesso. Que você trabalhar muito também faz parte do sucesso. São escolhas em determinados momentos da vida, né? Você não vai trabalhar muito pra sempre. Vai ter uma hora que seu corpo não vai permitir também. É sobre desfrutar daquilo que você está construindo todos os dias. Todos os dias. E se sentir feliz naquilo que você faz, né? Se sentir grato com aquilo que você faz. Eu sempre falo que quando você trabalha com o que você gosta, você nunca trabalha, na verdade, né? Porque, igual eu falo, eu amo comunicação. Então, quando eu tô aqui, pra mim, isso daqui não é trabalho. Eu tô fazendo o que eu gosto. Então, eu tenho alegria de fazer e eu desfruto deste momento. E eu vejo que hoje tem muita gente que, às vezes, tá até mesmo dentro de algumas empresas e que tem esse desejo, né, de viver o seu sonho. Às vezes, quer ser um grande empreendedor, tem muitos sonhos no coração dela. Só que, às vezes, ela tem medo, né, de deixar
talvez essa estabilidade, né? Porque você ser assalariado, né, te dá essa estabilidade. E às vezes ela tem medo de deixar essa estabilidade para viver aquilo que ela sonha. Como que você acha que a pessoa pode lidar com isso hoje? Com esse medo de largar, né, essa estabilidade para viver aquilo que ela tem desejo? Se organizando, né? Planejamento é a chave de praticamente tudo na nossa vida. Então, eu tenho um desejo de montar uma loja de roupa. Então, começa sendo sacoleira. Começa ali vendendo bag, começa oferecendo para o seu entorno, mas sem sair do seu trabalho. Se você tem esse desejo realmente de montar algo para você, se organiza, começa a reservar um dinheiro para que você possa viver pelo menos de 6 meses a 1 ano, né, com aquela renda, para que você não fique desesperado só trabalhando pelo dinheiro, porque quando você trabalha pelo dinheiro, ainda que você ame fazer aquilo, aquele trabalho vai ser desgastante, vai ser cansativo, porque o retorno demora a vir. Né? Então, quando você abre um negócio, você demora de 3 a 5 anos para você conseguir ver o resultado daquilo que você está fazendo. E tem muita gente que não está disposta a fazer isso. E é cansativo também estar disposto. Você demora 1 ano se fortalecendo. No próximo ano, você está se organizando um pouco mais. Então, você esperar 3 anos para você ter resultado daquilo, as pessoas elas querem viver o imediato. Então, ela quer sair do emprego, ela quer abrir uma loja, ela já quer que a loja já esteja lá bombando, que a loja já esteja faturando 250 mil mês para que você possa comprar um carrão, comprar uma casona, fazer viagens. Então, a pessoa ela não entende que tem um processo. E muita gente ela faz isso. A loja fatura bem, só que ela não entende que o investimento também foi alto. E aí é onde normalmente os negócios quebram. Porque a pessoa ela quer viver do sucesso do negócio. O sucesso ainda não chegou para ela, pessoa física. O sucesso ainda tá no negócio. Ela ainda não pode desfrutar de tudo aquilo. E daí ela já começa a desfrutar antes, né? Que é a questão do imediatismo mesmo. Então, eu acredito que se a pessoa se planejar, se organizar, entender que ela pode começar pequeno. Hoje, com a internet, as pessoas elas miram as pessoas grandes e já querem começar daquele tamanho. E você não precisa começar grande. Você pode começar do tamanho que você é de verdade. Que as pessoas elas vão te julgar da mesma forma. Você começando grande ou você começando pequeno. Então, eu acho que o medo não tá na estabilidade. Eu acho que o medo tá no julgamento que os outros vão fazer da sua escolha. Então, é você entender que as suas vulnerabilidades vão estar ali expostas. E que as pessoas elas vão julgar você pelo que você tá fazendo. Independente se tiver certo ou tiver errado. Se você falar pro outro, eu quero abrir uma loja, e você continuar no seu CLT, a pessoa vai te julgar. Se você largar o seu CLT e abrir a loja, a pessoa vai te julgar da mesma forma. Então, você que tem que guiar aquilo que você deseja, que tá no seu coração e que tá no seu pensamento. E entender que tudo é um processo, Tudo. Né? Eu vejo muito que tem… Igual a gente fala sobre a Mega Sena, né? A pessoa que ganha um dinheiraço em um dia, só que no outro já perde tudo. Porque não aprendeu a administrar aquilo, né? Não entendeu os processos. Eu tive uma experiência com a minha tia, né? A minha tia, ela abriu um negócio na área de beleza. E, infelizmente, o capital de giro que ela tinha não era muito grande. E no começo, deu mais gasto do que lucro, né? A empresa. E ela estava ali investindo. Só que não tinha aquele capital para girar a empresa. Até que, infelizmente, ela teve que devolver o negócio, né? Teve que dar até muito dos produtos que ela tinha como parte do pagamento. E ela sempre teve esse desejo de empreender e ela, de repente, teve que lidar com a frustração, né? De não ter dado certo. E eu vejo que isso acaba prejudicando muitas pessoas, até mesmo de tentarem novamente, né? Essa frustração de ter dado errado faz com que crie uma barreira de ela tentar novamente, entender que deu errado ali, mas ela pode tentar e pode dar certo novamente. Sim. Como que as pessoas podem lidar com essa frustração de ter dado errado, mas entender que às vezes não era o tempo, né? Ou não era naquele ramo que ela devia investir, mas mesmo assim persistir e continuar? Eu acho que o primeiro passo é entender que isso não é algo exclusivo daquela pessoa. Então, e o sentimento de frustração é natural. Vamos pensar, a gente quando é criança que tá ali pedindo algo no mercado pra mãe. E a mãe pega e fala assim, agora, hoje não. Você fica frustrado, você fica triste, fica chateado, faz birra, deita no chão, né? Esperneia. Só que isso te impede de no dia seguinte você pedir de novo?
Não impede. A criança tá ali no dia seguinte pedindo de novo. E às vezes de novo vem o não. E ela faz a mesma coisa. E vai. Até que vence a mãe pelo cansaço. E a mãe vai lá e dá. É verdade. Né? Então, muitas vezes a gente perde isso no decorrer da nossa vida. A gente perde essa persistência de querer realmente aquilo. Eu vejo que quando tem essa frustração muito grande, talvez tem que olhar se aquele desejo que você fala que você tem realmente é para fazer aquilo. Porque o empreendedor, igual você falou, ela empreende, né? Ou várias pessoas empreendem. O empreendedor, ele tem ideias de tudo. Eu tô aqui, eu posso estar tendo ideia de um negócio. O empresário, ele vai lá e realiza aquela ideia e ele vê economicamente se aquilo é viável ou não. Então, ele vai fazer diferente um pouquinho de só o empreendedor. Ele vai organizar todas as ideias e ele vai começar a entender aquilo como negócio. O empreendedor leva tudo pro coração. O empreendedor, aquilo é o xodózinho. Se alguém quiser comprar, não, é meu, fui eu que fiz, né? Então, tem aquele apego emocional, né? O empresário, ele já saiu um pouquinho dessa parte do apego emocional. E tem empresário que nem empreendedor é. Ele só olha oportunidades, na verdade, né? Ele nem pensaria em construir aquilo. Ele vê que é uma oportunidade de crescimento de negócio, de rentabilidade, vai lá e investe. E aí, muitas vezes, eu acho que é isso que é difícil da pessoa fazer de novo. Porque daí não frustrou de dar errado o negócio. Frustrou de dar errado aquela ideia que você teve, foi um apego emocional. Então, muitas vezes, para você se jogar de novo dentro de um relacionamento profissional, vamos pensar assim, porque funciona igual um relacionamento. Você terminou um namoro, você tá lá chateado. Agora, se você ficar chateado para sempre, frustrado para sempre, decepcionado para sempre, você não vai se jogar em outro. E o negócio é a mesma coisa. Se você ficar frustrado, decepcionado, você não vai abrir outro. Porque tem gente que abre 10, 12 negócios para um dar certo, né? Ou às vezes tá dando muito certo e daí você não tem perna para tocar aquilo e aquilo tem que fechar. Muitas vezes você não fecha porque deu errado, você fecha porque tá dando certo e não dá para acompanhar, né? Então eu acho que é entender que por mais que tenha o apego emocional ali, que você queira muito aquilo e não deu certo, você recebeu um não, né, do mercado e você teve que fechar, você tem que voltar a ser igual aquela criancinha lá. Amanhã eu vou tentar de novo. Vão falar, não, vou espernear, vou gritar, vou ficar triste, mas depois eu vou tentar de novo. Ser persistente. Ser persistente. Incrível. E Tati, hoje eu acredito que você lida, né, com vários líderes, empresários, né, pessoas que estão à frente. E você consegue ter esse parâmetro melhor, né, sobre o que é ser uma pessoa bem-sucedida. Mas na sua visão, pra Tati, o que é ter sucesso realmente na vida? Igual eu até falei, né, Gabi? Eu acho que sucesso é você aproveitar os processos. Se a gente for pensar enquanto liderança, né, eu acho que o sucesso é você ter o respeito da sua equipe, é você ter o reconhecimento do seu trabalho, é você ser ouvido. Então, tudo isso faz parte também do sucesso, né? Então, eu acho que reconhecimento é algo que muita gente busca hoje em dia. Todos nós buscamos, né? A gente tá executando o nosso trabalho e a gente busca um reconhecimento, né? Você me procurar para estar aqui hoje é um reconhecimento, né? Então, para mim, é um sucesso. Então, eu acho que quando você entende que tudo, né? Os processos fazem parte do nosso sucesso. Eu acho que isso é sucesso pra mim. Não tem o chegar lá, né? Eu acho que o chegar lá é muito triste. Você esperar pra desfrutar de algo quando você chegar em algum lugar, né? Eu acho que é mais feliz, é mais vantajoso você, em todo momento, você comemorar aquilo que você tá conquistando, né? Todo dia a gente conquista alguma coisa. Verdade. E Tati, pra gente descontrair, eu sei que dentro de empresa acontecem muitas situações, né? Já teve uma situação, assim, bem engraçada ou bizarra que chegou até você e que você tinha que achar um jeito de solucionar? Olha, já teve comigo, inclusive, né? Não foi engraçado na época, né? Mas… Hoje dá risada. Hoje eu olho pra trás e dou risada. Quando eu comecei, né, trabalhar em empresa… igual eu falei, né? Meu pai tem uma empresa, então eu trabalhava em uma empresa familiar. Quando você vai trabalhar numa empresa familiar, o que acontece? As pessoas acham que você é somente filha do dono, né? Então, você não tem cargo, você não é nada, né? Filha do dono. É filha do dono. E aí, as pessoas, elas
elas não te respeitam muito, né? E eu já comecei também meio errado. Então, assim, quem tem empresa familiar e quer colocar alguém dentro dessa empresa, coloque em cargos mais baixos. Porque isso faz com que também a pessoa vá criando uma autoridade dentro da empresa. Eu já entrei como gerente, praticamente. Eu já tinha uma outra formação, né? Já tinha um histórico ali, mas ainda assim, né? Eu já entrei num cargo onde eu ofendi algumas outras pessoas por estar entrando naquele cargo. E aconteceu uma situação engraçada, porque a pessoa que trabalhava lá antes e que queria este cargo, né? E que exercia até um pouquinho desse papel antes de eu entrar… Ele ficou muito chateado, muito triste. E aí, eu fazia pedido de compras, né? Então, assim, pessoal, me manda a lista de compras e tal. E aí, eles me mandavam nos termos técnicos. Mas pensa, eu tinha acabado de entrar. Por mais que a empresa já era do meu pai, não era o meu mundo, não era o meu ambiente. Eu sabia coisas gerais, né? E eles me mandavam, e daí eles me mandavam especificação, não mandava nada. E aí, aqui, o que é engraçado, que na época eu também não me comunicava bem. Então, eu também não perguntava aquilo que era pra acontecer. Eu sei que eu mandei todo o pedido. Veio o pedido todo errado. Mais de 20 mil reais de pedido tudo errado. E aí, quando chegou, eles falaram que aquelas peças… Quando chegou, eles não falaram, né? Que aquelas peças não serviam. Daí, meu pai chegou. E daí falou, por que não tá pronto, tal coisa? Que a Tati fez os pedidos todos errados. Então, assim, ali naquele momento, por mais que não… naquela fase não foi engraçado, mas hoje, olhando pra trás, eu vejo que o que mais me chamou a atenção ali, olhando pra trás, né? Que eu não me comuniquei bem. Eu quis entrar num lugar onde… Eu me coloquei também numa situação onde… Olha, eu quero ser notada. Eu não quero ser qualquer coisa. Já que eu sou a filha do dono, eu quero, né, ter respeito e não sei o quê. E não é assim que a gente adquire respeito, né? O respeito, ele é conquistado, né? E com o passar dos anos, deu tudo certo depois. Mas naquele momento, eu tive que fazer compras erradas. Quem me ajudava era a secretária, porque eles não me ajudavam em nada. Ela que tinha que ficar indo lá fazer a ponte para que as coisas dessem certo. Mas foi um momento, assim… difícil, mas que hoje, olhando pra trás, eu falo… Gente, se eu fosse uma pessoa diferente, poderia ser tudo melhor, né? E uma outra coisa muito engraçada, que não foi dentro de empresa, mas pensando, assim, de imagem, comunicação, tudo isso que a gente tá falando… Teve uma situação que uma vez, eu dando uma aula, um aluno falou assim pra mim… Professora, eu preciso cortar o cabelo pra ir na entrevista de emprego? Eu falei… Só se você quiser o emprego, né? Então, pra gente pensar como que estão os valores também. Então, se você tá aí com um colaborador bom e que tem possibilidade de treinar a gente, cuida dele. Porque tem muita gente não querendo nem cortar o cabelo pra ir na entrevista de emprego. É difícil, não é mesmo? A gente passou por esse processo, né, de procurar alguém pra entrar. E, gente, tá muito difícil de você achar pessoas que realmente estão interessadas, né, no trabalho. Tinha gente que ia lá e ficava o dia inteiro no celular. No dia do teste, eu falava, meu Deus, essa pessoa não tá… Quando a pessoa fala que ela não pode ir porque ela tem algum compromisso. A mãe mandou ir fazer entrevista, né? Exatamente. Mas se a gente for pensar, né? Hoje tá muito assim, né? Se eu não der certo, né? Dentro de casa, né? Os pais falam, você não é obrigado a nada, né? Então, se não der certo… se você tá exigindo demais… Igual a gente tá falando aqui de liderança. Se o líder tá exigindo demais… Aquela pessoa, ela não quer ficar. Porque ela quer aquela postura, né? Aquela posição, que foi a história que eu acabei de contar, né? Se eu tivesse entrado em outro lugar, eu ia conquistar o respeito. E é isso que as pessoas, elas não querem também hoje, né? É muito do jovem também, né? Dessa conquista. Muito bom. E Tati, que frase motivacional você deixa, né? Para o pessoal que está nos assistindo. Tanto para quem quer iniciar, né? Nesse mundo dos negócios, quer começar a empreender… Como quem já está, né? Como quem já empreende. Que frase motivacional você deixaria para eles? Tem uma frase que eu gosto muito, que é usada no Alice no País das Maravilhas, né? Que é da Lewis Carroll. Que é, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.
Então, tenha objetivo. Uhum. Saiba exatamente. Não é exatamente no sentido eu só posso fazer isso na minha vida. Mas tenha um objetivo claro daquilo que você está realizando. Porque senão qualquer oportunidade que aparecer na sua vida, você vai fazer, você vai pegar. E aí não vai dar certo. Não vai dar certo porque não deu certo. Não vai dar certo porque não era o que você queria. E aí tá muito ligado ao sucesso que você falou. E aí são as pessoas que não são realizadas profissionalmente. Elas não têm o sucesso. Por quê? Elas não tinham objetivo. Então, quando você não tem um objetivo, tudo isso que a gente conversou aqui não faz sentido. Então, se você não sabe para onde ir, tudo vai servir. Qualquer roupa vai servir, qualquer forma que você comunicar vai servir, qualquer comportamento que você tiver vai servir, qualquer tipo de liderança que você executar ou que você receber vai servir, qualquer trabalho vai servir, qualquer negócio vai servir. E aí você vai estar sempre buscando qualquer coisa, porque você não sabe para onde ir. Então, trace objetivos. Trace objetivos. Saiba onde você quer chegar. A frase que eu mais gosto é essa. Incrível. E Tati, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Eu acredito que ainda tem mais assuntos pra gente trazer aqui, pra tratar aqui no podcast, né? Talvez umas aulas também, quem sabe? Já pensei em várias coisas aqui conversando com você. E é incrível, né? Como você disse que você não sai de casa com objetivos de não impactar uma pessoa, né? E hoje eu realmente fui impactada aqui, né? Por essa aula, né? Porque foi realmente uma aula muito bacana. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? A gente vai deixar o seu Instagram na descrição do vídeo. Então, se você quer conhecer mais sobre a Tati, quer conhecer mais sobre o trabalho dela, né? Talvez quer ter uma consultoria, como que as pessoas podem fazer? Entrando em contato com você? Isso seria uma mentoria, né? Mentoria tanto individual quanto em grupo também eu trabalho. É só entrar lá no Instagram, vai estar meu link na bio ou me mandar uma mensagem no direct, que daí a gente já conversa. Perfeito, então. Então a gente vai deixar tudo aí na nossa descrição, tá bom, gente? Quero agradecer cada um de vocês que ficaram aqui e assistiram esse podcast. Tenho certeza que vocês também foram impactados por essa aula, né? Quero lembrar que nós da Inova-E somos uma empresa que possui uma linha completa de produtos para auxiliarem você na saúde e no bem-estar. Vou deixar aí o link do nosso site para vocês entrarem, verem mais sobre os nossos produtos. Tem também o meu cupom de desconto especial. Também vou deixar aí na descrição para vocês aproveitarem, tá bom? Gente, muito obrigada. Como vocês sabem, tem mais vídeos por aqui. E no nosso próximo podcast, gente, nós vamos falar de um assunto super legal, tá bom? Para você que gosta de fazer exercícios físicos, tenho certeza que você vai amar o nosso próximo assunto, tá bom? Então fiquem ligadinhos. Como vocês sabem, se inscrevam no canal, curte esse vídeo, comenta bastante, fala sobre os assuntos que você quer ver aqui também, tá bom? Que nós estamos visualizando aí todos os comentários. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo pod.